galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona, de maneira detalhada, a prova do Enem. Eu vou te dizer como é que você faz para se inscrever, como é que você encontra o edital do Enem, como é que funciona a prova, como ela é montada, como você faz, obviamente, para entender as questões, quais são as provas, quantas questões tem ali dentro, e como é que você é avaliado pela chamada teoria de resposta ao item e também como é que você usa a sua nota para conseguir uma vaga na universidade. Mas antes de eu te explicar tudo isso, para você sair daqui entendendo como é que funciona tudo sobre o Enem, deixa eu fazendo propaganda já primeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de, se você gostar desse tutorial de funcionamento sobre a prova do Enem, de deixar o seu like aí para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Bom, como você sabe, se você está vendo esse vídeo na data do lançamento, nós estamos com um período de pedido de isenção para a taxa de inscrição do Enem, que é basicamente a primeira etapa para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Muitas pessoas agora, nesse momento em que começa essa maratona de inscrição, começam a se preocupar com o Enem. E aqui no canal a gente fala bastante sobre isso. A gente tem uma playlist, inclusive, sobre como é a prova do Enem. E que, ironicamente, não possui nenhum vídeo explicando a prova do Enem como um todo. Para resolver esse problema da hipocrisia de milhões, eu decidi gravar este vídeo, em que eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber para virar um especialista em Enem e um especialista na sua preparação para o Enem. Enem é uma sigla para o Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo original do Enem não era ser uma prova de vestibular, como ele é hoje em dia, mas sim uma prova que pudesse avaliar o andamento e a evolução dos alunos dentro do ensino médio nas escolas. Na minha época, por exemplo, de aluninho, o Enem ele não valia absolutamente nada. Tanto é que eu só fiz as versões mais recentes do Enem para tentar gabaritar a prova de humanas. Eu nunca fiz, por exemplo, o Enem na minha época, em 2008, em 2007, até porque o Enem não dava absolutamente nada. Só em 2009, ou a partir de 2009, é que o governo, na época, o governo do PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adotou o Enem como um exame nacional unificado, como funciona em outros países, como na França, que tem o BAC, como nos Estados Unidos, que tem o SAT, ou mesmo na China, que tem o Gaokao. A partir desse momento, a partir de 2009, o Enem ganhou o formato que ele tem hoje. Que é basicamente o formato que está presente em todos os editais, desde 2009 até aqui, com muito poucas alterações. Nesse momento você deve estar se perguntando, mas Rafael do céu, como é que eu faço para me inscrever? Bom, eu sei que esse vídeo é um vídeo atemporal, você pode estar me vendo de repente em 2025, e aí provavelmente o Enem já mudou, mas se você está me vendo em 2022, 2023 ou 2024, você tem que ver se as inscrições do Enem estão abertas. Eu vou deixar um link aqui na descrição para a página do participante do INEP. Eu já adianto que agora, na data de lançamento desse vídeo, na quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, as inscrições para o Enem não estão abertas. O que está aberto é apenas o pedido de isenção. Inclusive, eu já gravei até um vídeo aqui explicando como é que você faz para solicitar a sua isenção. Basicamente, se a inscrição não está aberta, também o edital do Enem ainda não foi publicado. Quando o edital do Enem for publicado, você vai encontrar em primeira mão aqui no canal um vídeo explicando sobre o edital do Enem. Mas mesmo assim, então, como é que eu posso saber como é que o Enem vai funcionar se o edital, ou seja, aquilo que limita e determina como funciona o concurso, ainda não saiu? Eu posso te garantir a partir dos editais passados. Pouca coisa desde 2009 no Enem mudou. Tanto é que o formato da prova ainda segue o mesmo. Qual que é o formato da prova? Vamos começar do mais simples, e se você ficar comigo, você vai ver que a gente vai falar de coisas muito complexas aqui nesse vídeo. O mais simples do formato da prova é o seguinte: a gente tem uma prova com 180 questões divididas em 2 dias. Agora, em 2022, embora a gente ainda não tenha edital, a gente já tem data para o Enem. O Enem vai acontecer em novembro, quando ele sempre acontece, basicamente, exceto quando a gente teve a pandemia em 2020, que ele aconteceu em janeiro de 2021. Essas
180 questões são divididas em 4 grandes áreas do conhecimento, mais a redação. Essas áreas são, no primeiro dia, você vai fazer 90 questões, sendo 45 de ciências humanas, que comportam aí sociologia, história, filosofia e geografia, e a área de linguagens, que comporta língua portuguesa, literatura, educação física, artes e língua estrangeira. Nesse primeiro dia, além dessas 90 questões objetivas, com 5 opções cada uma, com apenas uma opção correta, você vai ter também a redação, que funciona num formato dissertativo argumentativo e cuja nota pode chegar até o tão sonhado 1000, que pouquíssimas pessoas conseguem ano após ano. Já no segundo dia, a gente tem provas de outras 2 áreas. Uma delas é a matemática, que, como o próprio nome já diz, é uma prova com 45 questões de matemática, e a outra é de ciências da natureza, que é uma prova, obviamente, com 45 questões de biologia, química e também física. Essas 4 áreas do conhecimento abarcam o que, na teoria, você deveria ter visto na escola. Mas você vai ver, e eu prometi que eu ia para o mais complexo, que as coisas não são bem assim. Quando o Enem mudou o seu parâmetro, o seu padrão, em 2009, o Enem deixou de ser uma prova conteudista, como os outros vestibulares, e passou a ser uma prova que mede habilidades e competências. Cada uma das áreas, das 4 áreas, exceção de redação, está mais avançada ou menos avançada na medição, na criação de uma prova que meça habilidades e competências. As provas do primeiro dia de linguagens e humanas são provas que medem muito mais habilidades e competências do que as provas do segundo dia, como as de natureza e as de matemática. As provas de matemática, ou ainda as questões de química, de física, são bastante conteudistas. Uma exceção costumam ser as questões de biologia, muito ligadas à ecologia, mas esse é um papo para um outro vídeo. No caso das humanas e das linguagens, muitas vezes o aluno estranha muito o fato de serem questões que não cobram um conteúdo muito denso, e sim muito mais o que genericamente a galera chama de interpretação de texto. Isso se dá porque a prova do Enem ela é baseada, cada uma das áreas, ou seja, humanas, linguagens, matemática e natureza, em 30 habilidades que o aluno deveria sair do ensino médio dominando. Na área de ciências humanas e de linguagem, essas habilidades, elas de fato são muito cobradas, e muito mais cobradas, inclusive, do que o conteúdo. Se você não entende nada do que eu estou falando, e é normal que você não entenda, porque esse é um debate que não acontece muitas vezes dentro do ensino médio, nas escolas, porque a gente tem uma abordagem muito conteudista, eu recomendo que você conheça o meu curso aqui no primeiro link da descrição, que é o Plano do Gabarito. Um curso em que eu desenvolvo as 30 habilidades para a prova de Ciências Humanas do Enem de uma maneira rápida, eficiente e que já aprovou mais de 700 alunos dentro da universidade pública, com notas que giraram em torno dos 750 a 800 pontos dentro da prova de Ciências Humanas. O que dá mais ou menos para você que não entende muito de nota, a gente já vai explicar as notinhas do Enem, basicamente 40, 42, 43 acertos, e a gente teve até ano passado, felizmente, um gabarito dentro da prova de Ciências Humanas. Mas falando agora de notas, obviamente, percebam que quando eu fiz a propaganda do meu glorioso curso, eu não disse que as pessoas tiraram 1000 em Ciências Humanas. Por quê? Porque eu sou um professor incompetente e meu curso não prepara as pessoas direito para a prova de humanas? Não, na verdade não é bem isso não. Na verdade, a única prova do Enem que pode chegar a 1000 pontos é a prova de redação. Ou seja, a única prova que tem uma nota certa antes do Enem começar é a prova de redação. Você pode zerar a redação, se você entregar ela em branco, por exemplo, ou você pode tirar 1000, caso você seja o robozão da redação. Nas outras áreas, nenhuma delas chega a 1000 pontos. Isso é uma péssima notícia para você. Mesmo que você gabarite as 4 áreas do conhecimento, só matemática costuma, às vezes, chegar a 1000 pontos e até mesmo passar. A gente já teve um ano em que a nota de matemática chegou a 1005 pontos. Faz muito tempo que não chega, mas já chegou. Rafael, homem de Deus, o que você quer dizer com isso? A nota do Enem varia todo ano? Sim, mas você não precisa se preocupar com isso. O sistema de avaliação do Enem ele é bem diferente do sistema de avaliação que você tem lá na sua escola. Lá na sua escolinha ou em outros vestibulares mesmo, a gente tem a teoria clássica dos testes.
que basicamente atribui um valor absoluto às questões e entende que quem acerta mais tem uma maior nota e, portanto, merece estar na frente de quem acerta menos. A teoria clássica dos testes ela foi utilizada durante muitos anos para avaliar as pessoas na escola e nos vestibulares. O problema é que um vestibular como o Enem, como o Exame Nacional do Ensino Médio, não pode ser feito com a teoria clássica dos testes. Por quê? Porque todo ano o Enem tem mais de 3 milhões de candidatos. Ano passado a gente teve a menor quantidade de candidatos, nós tivemos 3 milhões e 100 mil candidatos. Isso é gente à beça, você há de convir comigo, não é? É muita gente. Então a teoria clássica dos testes, ela geraria numa prova com 45 questões de cada área, múltiplos empates. Pensa comigo, se as pessoas têm o mesmo número de pontos pelo mesmo número de acertos, quem acerta 40 questões no universo de 3 milhões e meio de pessoas é muita gente. Então, para isso, para resolver esse problema, é aplicada uma outra metodologia de avaliação, que é a teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item, e eu prometi para você que se você ficasse até o final, eu ia te explicar um complexo, mesmo que você já saiba tudo sobre a prova do Enem, ela não é, como a galera diz, uma teoria que atribui sua nota apenas pelo nível de dificuldade da questão. Não. O nível de dificuldade da questão, ele é apenas um dos parâmetros que vai determinar a sua nota e o valor daquela questão para você. O outro é a possibilidade de acerto daquela questão ao acaso. E o terceiro, que é o mais importante, que muita gente não entende, é se aquela questão é muito ou pouco acertada por diferentes grupos de estudantes. Nesse momento você deve estar pensando assim, Rafael, homem de Deus, como assim? Perceba, uma questão difícil que é acertada por todos os sujeitos que estão com uma nota com um número de acertos elevado, ela provavelmente é uma questão que tem um padrão de acertos coerente. Então ela vai ser uma questão que na régua do TRI vai estar posicionada muito lá na frente. Se ela é uma questão que nenhum candango, que nenhum sujeito que teve um resultado médio ou ruim acertou, ela é uma questão muito difícil, beleza? Então essa questão vai estar posicionada lá na frente. Agora, se você tem uma outra questão que todo mundo acertou, ou seja, que os sujeitos que têm um padrão de acertos difícil acertou, que tem um padrão de acerto elevado acertou, que tem um padrão de acerto médio acertou e que tem um padrão de acerto pequeno acertou, essa questão ela vai valer muitos pontos. Então, se você errar aquela questão, muito provavelmente, essa questão vai te afetar enormemente e vai reduzir muito a sua nota. E é nesse sentido que o TRI quebra a cabeça dos alunos. O TRI, ele basicamente permite a composição de dezenas de milhares de cenários diferentes dentro de uma das provas. O que é péssimo para você entender, porque você sai da prova com 40 acertos, sem saber se você teve um padrão de acertos coerente com o seu número de acertos, ou se você errou alguma questão que não era para um aluno de proficiência alta ter errado. Mas também tem um lado bom no TRI. O lado bom do TRI é que ninguém zera a prova. Mesmo que você tenha 0 acertos, o que é praticamente impossível, caso você chute tudo ao acaso, você vai ter como nota mínima, variando de ano a ano, cerca de 300, 350. E a nota máxima, obviamente, vai variar de acordo com o peso que cada uma das questões tem no que é conhecido como a régua do TRI. Em áreas cujas questões costumam ser mais erradas, ou ainda menos pessoas conseguem chegar a um padrão alto, um número alto de acertos, as notas tendem a ser maiores. Como é o caso, por exemplo, de matemática, em que apenas 1% dos candidatos consegue acertar 30 questões ou mais. Pelo menos esse é o dado que a gente tem do Enem de 2020. No caso de ciências humanas, a nota máxima costuma ser menor, costuma gerar em torno de 850, 840, porque você tem mais pessoas acertando mais questões. Em humanas, por exemplo, você tem 4,5% dos candidatos que conseguem 30 acertos ou mais, segundo os dados do Enem de 2020. Então, na prática, o que você tem que se preocupar dentro do Enem é com o seu número de acertos, porque a nota ela vai ser calculada por 3 matemáticos e, bom, você não tem muito como dominar, para além dos acertos, quanto de nota você vai ter e quanto você não vai ter. Você tem que, lógico, treinar, e eu explico isso no vídeo aqui no card,
sobre como estudar da maneira correta, criar um padrão de acertos dentro das suas questões a partir de simulados antigos. E para além disso, obviamente, agora que você fez o Enem, que você tirou uma excelente nota, não só em humanas por causa do meu curso, mas em todas as outras áreas, como é que você faz para conseguir usar essa nota do Enem para conseguir uma vaga na universidade? Cara, hoje, basicamente, quase todas as universidades aceitam parcial ou totalmente a nota do Enem para você conseguir uma vaga na universidade. Sejam as universidades públicas através do SISU ou de vestibulares próprios, o SISU é o Sistema Integrado de Seleção Unificada, que acontece 2 vezes no ano, uma normalmente em fevereiro e a outra normalmente em julho, sejam as universidades privadas através do programa Universidade para Todos, que contempla pessoas de baixa renda com bolsas de 100% e de 50%, a classificação de ambos os programas funciona a partir de um ranqueamento através da nota do Enem. Então, se inscrever para o Enem, caso a inscrição já esteja aberta quando você esteja vendo esse vídeo, caso não, obviamente, espera ela abrir, é fundamental se você quer fazer uma universidade. Você também pode usar a nota do Enem, desde 2010, inclusive, para conseguir um financiamento de crédito estudantil a partir do FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil ligado também ao governo federal. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como é que funciona a prova do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham ficado até aqui, por favor, deixe seu like aí, para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, as pessoas parem de falar besteira sobre o Enem. E se você continua com muita dificuldade em entender esse troço de Enem, se você agora já entende a prova depois desse vídeo, mas ainda quer saber como é que você faz para estudar para o Enem de forma eficiente, está perdido, é muito conteúdo, clica nesse vídeo aqui do ladinho, ó, que eu te ensino um jeito infalível de estudar para a prova do Enem de forma eficiente e sem que você perca tempo para garantir a sua aprovação. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!